Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos de URPR11, vamos ver as expectativas, ver questão de distribuição, o que é que dá para esperar do fundo, questão de operações, questão de obras, enfim, vamos dar aquela olhada bem completa nesse que é o último relatório do fundo, que está inclusive com a cota bem amassada. Você vê nesse momento a cota está batendo em 57, chegou abaixo dos R$ 50, né? Lá pelo dia 19, bateu 49,11, a mínima histórica do fundo. O P sobre VP aqui já indica o deságio forte, né? R$ 100 de patrimonial, ele ser negociado a 57 e o fundo vem diminuindo a sua quantidade de cotistas, né? Muita gente vem saindo do fundo. A gente vai olhar isso um pouco mais à frente no relatório. Inicialmente, ele vai falar sobre a geração de caixa, né, lá para novembro, né? Lembrando, esse relatório acabou de sair, porém tem aquele delay dos meses, como vocês já sabem, né? O atraso. Porém, esse é o relatório mais atualizado que a gente tem. Ele vai falar que a geração de caixa em novembro superou as expectativas da gestão, devido principalmente à questão da curva de amortização de algumas operações. Ele vai até citar essas operações que estão amadurecendo, né, vão trazendo retornos, e aí ele está dando uma fortalecida no caixa, né? O caixa hoje é um dos grandes problemas do fundo, né, que ele tem obras para terminar e essas obras necessitam de investimentos, e esse caixa não digamos assim, é apertado para finalizar essas obras, né? E a obra tem que estar finalizada para conseguir vender, para conseguir entregar, ok? Até para que uma venda de um apartamento seja mais atrativo, né? É a questão do preço e a questão dele estar pronto ou não, ou se ele está começando a obra, se ele está no metade da obra, ou se o apartamento já está pronto. Então tem toda a questão da venda em cima disso, que é o que traz o retorno para o fundo, né? Principalmente nessas operações de equity, essas operações de desenvolvimento, onde você tem toda a questão do risco de obra. E por falar em equity, em desenvolvimento, ele vai falar que ele tem ativos em carteira já amadurecidos, né, ativos que já estão com as obras finalizadas, ou seja, não tem o risco de obra nesses empreendimentos, porém, ele também tem ativos que ainda está em desenvolvimento, que tem os riscos de obras, tem os riscos de vendas, né, que vai depender do que vai ser vendido ou não, da questão de quebras de contrato após essas vendas, né? As vendas negativas, as vendas positivas que vão impactando a questão do resultado, do retorno financeiro para o fundo, ok? Ele vai citar, inclusive, que é como caracterizando ele como se fosse um fundo, não um fundo híbrido como a gente está acostumado a ver no VGHF, no Mana 11, em fundos que são hedge fund, né? Agora o CPTS, mas no caso ele está falando aqui a questão híbrida de ele ter uma parte de empreendimentos prontos para venda e uma parte de empreendimentos ainda em desenvolvimento. Por isso que ele fala essa questão híbrida, tá? É relacionado a isso, não relacionado à questão da composição do fundo em si. Ele está falando da questão dos empreendimentos, ok? E ele vai citar que essa questão de obras e vendas, né, é influenciada pelo cenário macroeconômico, né, mas tem seu potencial de retorno, né? E por falar em cenário macroeconômico, ele até vai citar que a gente está no cenário macroeconômico bem delicado, a questão do orçamento público, como vocês estão vendo, na questão dos gastos públicos, e ele cita, inclusive, que o ajuste fiscal profundo é improvável no curto prazo, e ele também espera uma deterioração adicional das condições macroeconômicas de 2025. Ou seja, ele cita, né, que até espera, né, que o cenário de 2025 piore, ok? A questão macroeconômica, então, inclusive a gente tem expectativa já da inflação, tá a previsão da inflação subindo, né? A gente tem a questão da Selic também subindo para tentar conter essa inflação, os gastos públicos muito altos, então tem todo um cenário, né, que pode fazer de 2025 um ano, digamos que mais complicado do que o que foi em 2024, né? Mas a gente vai acompanhando para ver o cenário disso, ver o que é que temos, a condição completa nacional, né? A gente vai tentando ver até para trazer um pouco para os fundos imobiliários, que a gente sabe que isso impacta diretamente. Inclusive, hoje a gente vê muitas cotas de fundos imobiliários derretendo, tendo em vista a Selic subindo, muita gente saindo da Selic, correndo para a renda fixa, até pela questão não só dessa saída, né? Tendo em vista que a renda fixa está entregando muito, tem a segurança muito maior. Além disso, tem a questão das condições, né, das condições de risco, que chama a questão do risco nacional, a questão do risco Brasil, toda essa questão que traz aquelas incertezas, né, que deixa o mercado um pouco eufórico, né, para não falar
tanto sobre isso. Aqui ele vai, inclusive, falar sobre a questão das distribuições de rendimentos, né? Ele espera a manutenção dos rendimentos até janeiro, né? Até o próximo anúncio. A gente vai já dar uma olhada nas expectativas lá vendo a DRE, mas ele espera manter esse patamar do que vem acontecendo. Temos mais alguns números. Patrimonial, cotista a gente já viu, liquidez diária atende aquele 1 milhão que a gente tem como número base. Questão de novas operações, a gente tem aqui algumas debêntures integralizadas, no caso da Mariana Maria, que já tinha, ok? Outras operações também, a gente vai já ver como ficou. Pipeline, nem adianta conversar sobre isso, o fundo está com a cota bem amassada, a emissão de cotas nesse momento é bem difícil, ok? E entramos aqui na DRE. Pegando de novembro, a gente constata que ele teve de resultado o que ele distribuiu, então não teve uso de reserva, até porque a questão da reserva dele a gente vê aqui zerada. O fundo vem entregando nos últimos meses praticamente tudo que ele vem tendo de resultado, então o fundo está se espremendo nessa questão, não tem tanto o que usar de reserva para tentar subir a distribuição, né? Muita gente ali espera o fundo entregar valores acima de R$ 1, tem gente que espera valores acima de 1,10, mas o fundo vem nesse patamar e, como ele citou, a expectativa desses valores aí para o próximo anúncio, né? Vou até palpitar, então, para o próximo anúncio, tendo em vista a questão da inflação atualmente, né? Que é um fundo que é principalmente atrelado à inflação, como a gente vai ver mais à frente. Vou chutar aí que ele entregue para o próximo anúncio valores próximos ao que foram nesses últimos 2, 3 meses, né? Dentro desse intervalo, até porque não tem tanto o que esperar. Não adianta a gente achar que o fundo vai entregar 1,40, 1,20, como o fundo já distribuiu anteriormente, né, em alguns cenários que a gente tinha em picos altos de inflação, né, o fundo distribuindo 1,30, 1,33, como a gente vê aqui, valores bem altos, 1,25, chegando a 1,62, mais antigo, né, tinha picos bem mais altos, né, chegando a 1,84, R$ 2, enfim, hoje o cenário é outro, né, a questão das operações também, né, a questão da inflação também, obviamente, impactando isso. Na questão dos números, vai falar que o resultado contábil, né, 17 centavos não foi concretizado, e aí ele ficou com o resultado de R$ 1,01, né, tirando as despesas disso, ficou o resultado de 88, que foi o que ele distribuiu. Quanto à questão de reserva, a gente vê aqui a reserva zerada, e ele tem ainda, além dessa reserva zerada, né, tem um resultado acumulado em seus papéis, né, caso ele faça a negociação dessas operações, né, isso gerando valor caixa, né, fazendo operações no secundário, ele poderia destravar ali até R$ 1,79, né, mas para isso tem que ter essas negociações, né, se é um valor que não está apto ainda a ser distribuído, é um valor que é um resultado acruado, como a gente está acostumado a ver, ok? Aqui ele vai falar sobre yield, né, ele até fala que dividend yield a mercado em seu maior patamar dos últimos 12 meses, né, solidificando a residência do URCA, do RPR, em um cenário do mercado totalmente desafiador. Porém, esse yield aqui a gente sabe que o impacto disso aqui, tá esse yield tão alto aqui, não é nem tanto pela questão das distribuições que vem subindo, que na verdade as distribuições vêm caindo se a gente pegar um pouco do histórico do fundo, né? Isso aqui deve-se mais pela questão do deságio na cota, né? 50 e poucos reais, da período do fechamento lá que estava no relatório, e vai dar esse yield bem alto, não é o motivo principal é o deságio na cota, até porque se a gente pegar esse yield, essa última distribuição dos 78 centavos e considerar o valor de R$ 100, né, vai dar um yield de 0,88, né, quase metade do que está aqui de 1,44, né, então o impacto maior aqui seria do deságio na cota, claro também, não é tanto a questão das distribuições. E até a última distribuição, ele fez uma distribuição após o relatório, né? No relatório aqui vai estar a última desses 88 aqui referente a novembro, porém ele já distribuiu de dezembro, que também foi os 88, ok? Então, esse patamar aí começou, deve se manter até janeiro, né? Por isso que eu até palpitei que ele continue aí nessas ordens dessas distribuições, ok? Lembrando, só um palpite, tá? Só um chute aí dessas próximas distribuições, a gente vai acompanhando para ver como vai ficar. Questão de yield, questão dos últimos valores, liquidez diária 2 milhões, quase 2,5 milhões de reais negociados por dia, a liquidez continua alta, né? Apesar do número de cotistas vir caindo há um tempo, né? A gente já vem acompanhando isso, chegou a bater agora 77 mil cotistas, a gente vê a redução no número de cotistas mês a mês que vem acontecendo no fundo, ok? Aqui um pouco do histórico do que aconteceu já. O fundo meio que parou lá na sétima emissão de cotas, tentou a oitava emissão, não deu certo, tinha uma taxa ali consideravelmente alta, também um cenário, questão de valor que o fundo estava, né? Muitos foi falado que era voltado para investidores institucionais, mas acabou que não conseguiu, não fez a captação nem de investidor normal, nem de institucional, e ficou mesmo então na sétima emissão.
de cotas. Hoje ele tem 35 operações em portfólio. Aqui a gente tem as operações. Temos aqui algumas operações com percentuais que é bom estar de olho, né? Uma com 12 e outra com quase 12 também, é 11,8. Inclusive tem atualização aqui para a gente ver dessas operações, né? Que são operações que estão com pontos de atenção. São as mesmas operações que a gente já vem acompanhando em relatórios anteriores. Né? Alguns, inclusive, não teve tanta atualização, né? Como no caso aqui a Olimpo, a operação seguirá com pagamento parcial de juros conforme deliberado. Na questão da Nabilec, né? Vai ter uma troca aí do pessoal que está fazendo as negociações, né? As vendas, né? As visitas dos empreendimentos, né? Que a empresa que está comercializando o empreendimento será trocada, né? Ele até se está em contato para substituir. No Cristal Residência decidiu por não aportar, né? A gente já tinha visto em relatórios anteriores, né? Devido à questão econômica lá da região. E a Residência Clube, que é o grande ponto de atenção no fundo, que tem um percentual, né, de 12%, é a maior operação do fundo, e ele cita aqui que segue, né, a questão da força comercial e resiliência da carteira, também cita que está tendo vendas líquidas positivas, ou seja, ele tem os distratos, né, que a gente sabe, mas a quantidade de vendas está superando os distratos, né, por isso que a gente tem então essa venda líquida positiva. E ele vai citar aqui dos 96 levantados via equity, já foram alocados 62 e tem ainda 34 para investir nas obras do empreendimento, ok? Aqui a gente tem questão de alocação, a gente vê os principais segmentos aqui, são justamente os que a gente vê ali com alto risco, né? Multipropriedade e loteamento. A gente vê aqui por classe, séries únicas e séries sêniores, né? Séries únicas são crédito corporativo, não tem a questão de subdivisão de séries, né? Já na série sênior, mezanino subordinada, você tem as subdivisões, onde as séries sêniores ali são as mais seguras, depois tem as mezaninos e as subordinadas são as mais arriscadas, né? Caso venha a ter um problema, as subordinadas são as primeiras a ficarem sem receber. Caso o problema se alastre, aumenta, chega nas mezaninos. E aí, em último caso, que chegaria nas séries sêniores, né? Série sêniores aqui com 34%, série únicas com 52%, né? Subordinada aqui, no caso, com 9,2%, né? Mezanino 4,3%. Aqui a gente tem a questão da geograficamente essas distribuições das operações. Por alocação, a gente tem o principal indexador, continua sendo a inflação com 84, né? Taxa médiazinha bem alta, IPCA mais 13,53. Praticamente todo o portfólio tem a proteção contra a deflação. Caso venha um mês com inflação negativa, ele cancela esse valor negativo e fica considerado zero, então o impacto nos juros é menor, ok? O impacto na atualização monetária é menor. Aqui a gente tem por LTV, a maior fatia do LTV, a maior fatia das questões das garantias é de acima de 75%, né? Quanto menor esse LTV, mais segurança você tem. Por exemplo, um LTV que tivesse uma operação com LTV de 22%, por exemplo, quer dizer que de cada R$ 100 que aquela operação tem de garantia, ela pegou emprestado 22. Caso ela tenha um problema para pagar esses R$ 22, né? O fundo ali então tem R$ 100 para correr atrás para rever essas garantias. Já um LTV, por exemplo, acima de 75%, vamos chutar aqui um LTV de 80%, então de R$ 100 que aquela operação tem de garantia, ela pegou 88, é um valor já próximo, né? Então, até para questão das garantias, para tentar pegar esse valor de volta, já fica um pouco mais complicado, porque o valor é próximo. Né? E tem toda a questão dos gastos, questão judicial, se a garantia é um imóvel, se for vender um imóvel, pode não vender no mesmo preço que ele está avaliado, né? Se quer vender esse imóvel mais rápido, então você perde mais valor. Então, o ideal é que você tenha sempre, falando de segurança, você tenha um LTV cada vez menor, porque você tem menos valor emprestado para mais garantia, então fica mais fácil, caso venha a ter um problema, conseguir recuperar, né? Já que você tem um saldo maior quanto a isso. Questão de obras, né? Execução, a gente tem uma execução média de 85%. Aqui a gente vê o impacto, né, de cada uma dessas operações no dividendo mínimo do fundo, né, que é de R$1,01. Né? Claro, em cima desse R$1,01 aqui é o dividendo mínimo, porém tem a questão dos gastos, né? E aí, tirando os gastos, tirando as despesas, fica ali, então, o resultado seria o passivo de distribuição mínimo. Quanto à questão dos indexadores, ele vai pegar como indexador principal de 2 meses atrás, então o próximo anúncio vai pegar um indexador principal da inflação, do IGPM, do CDI, de 2 meses atrás, né, equivalendo a quase 73% das operações. O de 3 meses atrás vai ser de 3,2% das operações. O indexador de 1 mês atrás vai pegar 24% das operações. Isso aqui serve para a gente ter uma ideia mais ou menos de como é que vai ficar a questão da atualização monetária, dos juros, ok? E à frente aqui a gente já entra no detalhamento das operações. Isso foi tudo do fundo, né? O pessoal que se inscreva no canal, a gente tem um grupo do Telegram, um link vai estar na descrição do vídeo. Se inscreve, deixa o like no vídeo, comenta aí o que é que você acha do Urca nesses preços que a gente tem atualmente, ok? E isso foi tudo que a gente tinha para ver hoje. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!